Você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que você chama de amor não passa de um jeito bonito de justificar a sua própria falta de limites? Eu sei, dói ouvir isso. Mas fica comigo, porque talvez hoje seja o dia em que a ficha finalmente vai cair. A gente cresceu ouvindo que amar é se doar, que amar é colocar o outro em primeiro lugar, que amar é aguentar firme. Só que ninguém contou o preço que isso cobra da alma de uma mulher. Ninguém contou que quando você abre mão de si, repetidas vezes, em nome de alguém, no fundo, o que você está fazendo é se abandonar. E o abandono de si mesma é uma ferida que corrói silenciosamente. Carl Jung dizia que tudo aquilo que rejeitamos, escondemos ou ignoramos em nós mesmas acaba se manifestando nas nossas relações. E o amor próprio, ou a falta dele, é a raiz desse processo. Porque sem amor próprio, o que acontece? A gente aceita migalhas. A gente aceita ser tratada como plano B. A gente confunde atenção com afeto. A gente se contenta com pouco, porque lá no inconsciente existe uma voz sussurrando: é isso que você merece. E é justamente aí que entram os limites. Limites não são barreiras contra o outro. Limites são linhas que desenham o espaço do respeito. É como se você dissesse: aqui eu me reconheço, aqui eu me protejo, aqui eu não aceito menos do que o meu valor. Mas pensa comigo, quantas vezes você engoliu seco só para não perder alguém? Quantas vezes você calou a sua dor para não parecer difícil? Quantas vezes você deixou que o outro ultrapassasse os seus limites porque tinha medo de ficar sozinha? Esse medo de ficar só, Jung chamaria de complexo. Um conjunto de memórias, experiências e emoções que ficam grudadas no inconsciente e guiam suas escolhas, mesmo quando você acha que está no controle. Por isso, você repete padrões. Atrai pessoas que tratam você da mesma forma. Revive o mesmo roteiro de dor, com atores diferentes. E é nessa repetição que você começa a acreditar que o problema é você. Mas não, o problema não é você. O problema é a forma como você aprendeu a amar. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo atrás de alguém que nunca olha de volta? Aquela angústia de se sentir descartável? Isso não é amor. Isso é a sua sombra pedindo para ser vista. Porque Jung nos ensinou: a sombra não é o que está fora. A sombra é o que você ainda não aceitou dentro de si. E quando você não se dá limites, está permitindo que a sombra dite a sua vida amorosa. Você não percebe, mas está vivendo pelo inconsciente e não pela sua escolha consciente. Agora, me diz uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já disse: nunca mais vou passar por isso? E, pouco tempo depois, se viu no mesmo ciclo. É como se o universo estivesse rindo da sua cara, né? Só que não é o universo. É o seu inconsciente. Ele cria os cenários, ele atrai as pessoas, ele repete as situações, até que você aprenda a lição que precisa aprender. Se amar primeiro. Eu sei que pode parecer duro, mas a verdade é que nenhum homem, nenhum relacionamento, nenhuma promessa de para sempre vai preencher o vazio que nasce da falta de amor próprio. Esse vazio só você pode preencher. E é aí que mora a virada de chave. Porque quando você começa a se amar de verdade, o jogo muda. Você deixa de aceitar migalhas. Você deixa de negociar sua dignidade. Você começa a olhar nos olhos do outro e pensar: eu mereço mais. E, pasme, o mundo responde a isso, porque o inconsciente coletivo, como Jung dizia, é um espelho daquilo que você vibra por dentro. Mas aqui, eu preciso que você fique comigo, porque nos próximos minutos a gente vai mergulhar fundo naquilo que quase ninguém fala sobre limites. A gente vai explorar não só o como colocar limites, mas por que é tão difícil para você, mulher, dizer não. E eu garanto, o que você vai ouvir pode mudar não só seus relacionamentos,
mas a forma como você olha para si mesma. Antes de seguir, eu quero te pedir uma coisa. Se esse tema já cutucou alguma ferida aí dentro, se você sentiu um nó na garganta só de pensar nos limites que nunca colocou, fica. Porque o próximo passo dessa conversa é a chave que pode libertar você do ciclo de se abandonar em nome de alguém. E mais, se você conhece alguma amiga que vive presa nesse mesmo BO no coração, compartilha esse vídeo com ela. Não por mim, mas porque talvez ela também esteja precisando desse espelho agora. Voltando. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade em colocar limites? Porque desde pequenas fomos ensinadas a ser boas meninas. Aquela voz que dizia, não responde, não seja malcriada, não bata de volta, engole o choro. Isso foi moldando a nossa persona, aquela máscara social que Jung dizia que usamos para sermos aceitas no mundo. E qual é a persona da mulher boazinha? É a mulher que se doa sem esperar nada em troca, que sempre compreende, que se adapta, que carrega a cruz do relacionamento nas costas. Só que essa persona tem um preço, porque, debaixo da máscara, fica guardada uma raiva silenciosa, uma tristeza acumulada, um grito que não sai. E é aqui que eu quero fazer você refletir. Quantas vezes você sorriu por fora, mas estava sangrando por dentro? Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando na verdade, nada estava bem? Esse é o ponto cego da persona. Ela finge que está tudo sob controle, mas no fundo, você sente que está se perdendo de si mesma. E eu vou te dizer uma coisa que talvez doa agora, mas pode salvar você. Todo relacionamento que passa por cima dos seus limites não é amor. É prisão, é anestesia, é apego disfarçado. E por mais que doa, reconhecer isso é o primeiro passo da individuação. O processo que Jung descrevia como a jornada de se tornar quem você realmente é. Porque individuação não é sobre ser perfeita, nem sobre ser aceita por todos. É sobre ser inteira. E ser inteira começa por uma decisão simples e dolorosa. Escolher a si mesma. Escolher a sua paz, a sua dignidade, o seu respeito. Agora, eu preciso que você continue comigo, porque estamos prestes a entrar na parte mais delicada desse processo. A sombra da mulher que não coloca limites. A parte que você talvez nunca tenha tido coragem de olhar de frente. E peço que você não saia agora, porque é nesse mergulho que está a libertação que você vem buscando há anos. Você já percebeu que, muitas vezes, a sua dificuldade em dizer não vem do presente, mas de um passado que você nem lembra direito? Jung dizia que o inconsciente guarda tudo. Cada olhar de reprovação que você recebeu, cada vez que você tentou se impor e alguém disse, deixa disso. Cada vez que o seu não foi ignorado, tudo isso virou cicatriz invisível. E sabe o que acontece quando essas cicatrizes não são olhadas? Elas viram sombra. A sombra daquela mulher que engole sapos, que sorri para não incomodar, que aceita menos do que merece porque, lá dentro, acredita que não tem tanto valor assim. Eu sei, dói. Porque parece que eu estou descrevendo exatamente aquilo que você sempre escondeu até de si mesma. Mas olha só, encarar a sombra não é sobre se culpar, é sobre se libertar. Quantas vezes você ficou numa relação que já estava morta só porque tinha medo do vazio? Quantas vezes você topou situações que iam contra os seus princípios só para não perder alguém? E no final, quem você perdeu foi você. Esse vazio que você sente quando alguém se afasta não é o vazio da falta da pessoa. É o vazio do pedaço de si mesma que você entregou. Jung dizia que quando um relacionamento termina, aquilo que você projetava no outro volta para dentro de você. É como se a vida dissesse, agora é hora de você carregar essa parte de volta. Mas, em vez de pegar de volta, você corre para procurar outra pessoa. Outro rosto,
outro abraço, outro enredo, para repetir o mesmo ciclo. É por isso que muitas mulheres vivem o efeito sanfona emocional. Se enchem de alguém, se esvaziam quando acaba e depois correm para se encher de novo, sempre na esperança de que dessa vez vai ser diferente. Só que não muda, porque não é o outro que precisa mudar, é você. E aqui entra um ponto crucial. A mulher que não coloca limites se torna refém do arquétipo da vítima. Jung falava dos arquétipos como figuras que vivem dentro do nosso inconsciente coletivo, papéis que a gente veste sem perceber. E o arquétipo da vítima é traiçoeiro. Ele diz para você: olha como você sofre, ninguém te valoriza, você só atrai gente que não presta. E sem perceber, você começa a se identificar com esse papel. Você passa a acreditar que é isso que é. Mas você não é. Você não nasceu para ser vítima. Você não nasceu para ser coadjuvante no enredo de alguém. É por isso que eu quero que você fique aqui comigo. Porque daqui a pouco eu vou abrir com você o caminho para transformar a vítima em heroína. Só que para isso, você precisa reconhecer onde a vítima ainda está vivendo em você. Sabe aquela frase que a gente escuta muito? Mas ele mudou depois que a gente começou a namorar? Pois é. Muitas vezes não é ele que mudou. Foi você que abaixou os limites. No começo, você se mostrava firme, decidida, segura. Mas aí, com medo de perder, você começou a ceder. E ceder. E ceder. Até que, quando percebeu, já não existia mais você. Só existia a versão moldada para caber no outro. E quando a gente some de si mesma, inevitavelmente, o outro começa a perder o interesse. Porque, inconscientemente, ninguém admira quem não se respeita. É duro ouvir, mas é real. Agora, deixa eu te fazer um convite. Fecha os olhos por alguns segundos e imagina a seguinte cena. Você diante de um espelho. Mas não é um espelho comum, é o espelho da sua alma. Nele, você não enxerga a maquiagem, a roupa ou o sorriso que aprendeu a usar. Nele, você enxerga o que sente de verdade. Quem é essa mulher que você vê? Ela está inteira? Ou está cansada de carregar o peso de amar sem ser amada de volta? Esse exercício simples já é o começo da individuação. É o momento em que você tira a máscara da persona e se permite ver o que realmente existe aí dentro. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço para mudar isso? Como eu coloco limites sem medo de perder? E eu vou te dizer, o medo não some de uma hora para outra. Ele caminha junto. A diferença é que você aprende a não deixar o medo dirigir sua vida. Colocar limites é um ato de coragem. É olhar para dentro e dizer: eu sou suficiente, mesmo se você não ficar. E sabe o que é mágico? Quando você começa a viver dessa forma, o universo responde. Pessoas que não respeitam limites somem naturalmente. Elas não encontram mais espaço na sua vida. E, em contrapartida, começam a aparecer pessoas que vibram na mesma frequência de respeito que você. É quase como se fosse uma seleção natural das relações. Mas, na verdade, é só você escolhendo a si mesma. Mas calma, eu sei que é tentador parar por aqui, achar que já entendeu tudo e seguir a vida. Só que não, esse é só o primeiro degrau. A parte mais profunda ainda está por vir. Eu quero que você continue comigo porque vamos entrar agora no arquétipo da amante. A energia do desejo, da paixão, da entrega, que tantas vezes é confundida com amor. E é aí que muitas mulheres se perdem, entregando corpo e alma em nome de algo que nunca foi amor de verdade. Então, se esse tema já mexeu com você, se você sentiu que eu descrevi partes suas que estavam escondidas, não vá embora. Porque é no próximo passo que você vai entender de uma vez por todas como transformar dor em força, limite em amor próprio
e como deixar de ser vítima para se tornar a protagonista da sua própria história. E olha, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu vou te pedir para fazer isso agora. Não porque eu preciso de números, mas porque, se esse vídeo está fazendo sentido para você, é sinal de que essa jornada é sua também. E acredite, os próximos capítulos vão ser ainda mais reveladores. Respira fundo. Segura minha mão nesse caminho, porque o mergulho mais profundo ainda está à nossa frente. Você já se perguntou por que é tão fácil confundir paixão com amor? Jung falava que o arquétipo da amante é uma força poderosa dentro de nós. Ele traz intensidade, desejo, entrega. É o fogo que consome, que atrai, que hipnotiza. Mas, se não olhamos com consciência, esse fogo vira uma prisão. Porque quando você confunde paixão com amor, acaba entregando o controle da sua vida emocional a alguém que talvez nem saiba segurar a sua chama. E é aqui que muitas mulheres se perdem. Acreditam que aquele calor no peito é prova de amor verdadeiro, que aquela química avassaladora é a alma gêmea finalmente aparecendo. Mas, na verdade, pode ser apenas o seu inconsciente tentando repetir uma velha história. Quantas vezes você já se sentiu viciada em alguém? Daquelas relações que, mesmo sabendo que não fazem bem, você não consegue soltar. Isso não é destino. Isso é um complexo atuando. Jung explicava que os complexos são como pequenos eus dentro de nós, fragmentos da nossa psique que carregam memórias e emoções mal resolvidas. Quando você encontra alguém que ativa esse complexo, a atração é quase irresistível. Mas não porque aquela pessoa é o amor da sua vida, e sim porque ela toca na sua ferida mais profunda. E de repente, você se vê presa num efeito sanfona emocional. O ciclo de proximidade e afastamento, de prazer e dor, de esperança e desilusão. Você sabe que não te faz bem, mas não consegue largar. Por quê? Porque no fundo, você não está lutando contra a pessoa. Está lutando contra você mesma, contra a sua sombra. E eu vou dizer algo que pode ser um divisor de águas. Aquilo que você mais rejeita no outro pode ser o espelho daquilo que você ainda não aceitou em si. Se ele é frio e distante, talvez esteja mostrando a frieza que você tem com você mesma. Se ele é egoísta, talvez seja um reflexo da forma como você se negligencia. Se ele some e volta quando quer, pode ser a representação externa de como você mesma some de si, sempre que alguém aparece. Essa é a crueldade e, ao mesmo tempo, a beleza dos relacionamentos. Eles são espelhos. Eles mostram o que você não quer ver. E, se você tiver coragem, eles te ensinam exatamente onde está a sua cura. Mas eu sei. Você pode estar pensando, então eu tenho que aceitar tudo isso porque é reflexo meu. Não, nunca. Entender que o outro é espelho não significa aceitar desrespeito. Significa usar a dor como bússola. Significa perceber, se isso me machuca, é porque dentro de mim existe algo que ainda não aprendeu a se amar nesse ponto. E, a partir daí, colocar limites. Limite é amor. Amor por você. E quando você se ama, a energia da amante deixa de ser prisão e vira poder. Você começa a se entregar sem se perder. Você consegue viver a intensidade sem deixar de lado o respeito. E sabe o que acontece quando uma mulher acessa esse estado? Ela brilha. Ela não precisa implorar por amor, porque ela se tornou o amor, e isso atrai naturalmente pessoas que reconhecem e respeitam essa luz. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você se pegou naquela expectativa secreta de ser a escolhida? De acreditar que, se você se doasse mais um pouco, ele iria finalmente perceber o seu valor? Essa fantasia é alimentada pelo arquétipo da vítima. A vítima espera o salvador. Espera que alguém venha resgatar. Só que ninguém vem.
porque o verdadeiro Salvador já está dentro de você. É aqui que a jornada de individuação se torna prática. Porque não adianta só entender intelectualmente. Você precisa viver isso no dia a dia. Precisa perceber quando está repetindo o papel da vítima. Precisa sentir quando está abaixando seus limites por medo da rejeição. E precisa ter a coragem de escolher diferente. E eu sei, escolher diferente dói. Dói dizer não, quando você está morrendo de vontade de dizer sim. Dói se afastar quando tudo o que você queria era ficar. Mas essa dor é o preço da liberdade. É a dor que cura. É o corte que cicatriza. Agora, me escuta com atenção. Porque o que eu vou te dizer pode ser exatamente o que você precisa para virar essa chave. Toda vez que você diz não ao que não respeita você, está dizendo sim ao amor que você realmente merece. E esse sim é tão poderoso que começa a mudar a sua vida inteira. É como se cada limite fosse uma declaração silenciosa. Eu existo, eu tenho valor, eu me escolho. E aos poucos, o seu inconsciente para de te trair. Ele entende que você não aceita mais se abandonar. E, nesse ponto, você deixa de ser refém da sua sombra. Mas olha, eu preciso que você continue comigo, porque até agora nós falamos do amor próprio e dos limites. Falamos da sombra e da vítima. Falamos da amante e do perigo da paixão sem consciência. Só que tem algo ainda mais profundo. Algo que pode estar por trás de todos os seus relacionamentos até hoje. A sua ânima e o seu ânimos. E se você nunca ouviu falar disso, respira. Porque essa parte pode explicar de uma vez por todas, porque você sempre acaba atraindo o mesmo tipo de homem. Então, não sai agora. Porque no próximo bloco, vamos abrir a porta desse mistério. A imagem inconsciente que você carrega do masculino e como ela pode estar sabotando ou guiando todos os seus relacionamentos. E, se até aqui você sentiu que essa conversa está abrindo feridas, mas também clareando caminhos, eu quero te pedir algo. Deixa um comentário aqui embaixo, dizendo o que mais mexeu com você até agora. Porque quando você escreve, você não só libera essa energia, mas também inspira outras mulheres que estão nessa mesma caminhada. Segura firme, porque o mergulho mais profundo é o que vem a seguir. Agora, a gente vai entrar num dos pontos mais profundos da psicologia de Jung aplicada aos relacionamentos. Anima e animus. Se até aqui você sentiu que estava mexendo em feridas escondidas, se prepara. Porque o que você vai ouvir agora pode explicar por que você sempre atrai o mesmo tipo de relação, como se fosse um carimbo invisível na sua alma. Jung dizia que dentro de cada homem existe uma imagem inconsciente do feminino, a ânima, e dentro de cada mulher existe uma imagem inconsciente do masculino, o animus. É como se fosse um molde secreto, construído a partir das nossas experiências, das referências que tivemos na infância, da forma como vimos nossos pais, da maneira como fomos amadas ou não amadas no começo da vida. E sabe o que acontece? Esse molde começa a agir como um imã. Você pode até acreditar que está escolhendo seus parceiros livremente, mas muitas vezes é esse animus inconsciente que está escolhendo por você. E ele não escolhe pelo que você quer. Ele escolhe pelo que você precisa aprender. É por isso que, de repente, você percebe que já namorou 3, 4, 5 versões diferentes do mesmo homem. Mudam os nomes, mudam os rostos, mudam as histórias. Mas a sensação é sempre a mesma. Como se estivesse revivendo o mesmo enredo com atores diferentes. E aqui, eu quero que você pare por um segundo e pense: qual é o padrão dos homens que você atraiu até hoje? Distantes? Indisponíveis? Autoritários? Ou talvez homens frágeis, que você sempre precisa cuidar, quase como se fosse a mãe deles? Esse padrão não é coincidência. Esse padrão é o seu ânimos pedindo atenção. Ele está mostrando para você o que precisa ser integrado.
Se o seu ânimos é autoritário, você tende a atrair homens que dominam, que controlam, que não deixam espaço para a sua voz. Isso acontece porque, dentro de você, existe uma parte masculina ainda rígida, que você mesma não reconheceu. Se o seu ânimos é frágil e dependente, você pode atrair homens que sempre precisam de cuidado, de apoio, de colo. E, sem perceber, você entra no papel da mãe, e não da parceira. Percebe a armadilha? Você se perde em papéis que não são seus, tentando resolver o que está mal resolvido dentro de si. Mas aqui vem a boa notícia. Quando você reconhece o seu ânimos, quando você olha para ele com consciência, você deixa de ser refém dele. Você começa a escolher de verdade. E é isso que significa individuação. Não é sobre achar o par perfeito, é sobre se tornar inteira. Porque quando você integra o seu ânimos, você não precisa mais de alguém para te completar. Você já se sente completa. E é desse lugar de inteireza que nasce o amor saudável. Agora, deixa eu fazer você refletir. Quantas vezes você entrou num relacionamento acreditando que o outro ia te salvar? Que ele ia finalmente curar o seu vazio, dar sentido à sua vida, trazer segurança? Isso é a voz do ânimos distorcido. Ele cria a fantasia do príncipe encantado, do Salvador. Só que esse Salvador nunca chega, porque ele não existe lá fora. Ele existe dentro de você. E quando você entende isso, o jogo muda. Você começa a olhar para os homens não mais como salvadores, mas como companheiros. Você não precisa que eles carreguem suas feridas, porque você já aprendeu a cuidar delas. E essa mudança de postura muda tudo. Porque inconscientemente, você passa a vibrar outro tipo de energia. Você não emite mais a frequência da carência, mas da inteireza. E eu vou te contar um segredo. Homens percebem isso. Talvez não racionalmente, mas eles sentem. Eles sabem quando uma mulher está se escolhendo. Eles sabem quando uma mulher se ama a ponto de não aceitar menos do que merece. E diante disso, dois caminhos surgem. Ou eles se afastam porque não conseguem lidar com a sua força. Ou eles ficam porque reconhecem a sua grandeza. E eu quero que você se prepare para esse processo. Porque quando você começar a colocar limites de verdade, algumas pessoas vão sair da sua vida. E isso vai doer. Você vai se sentir rejeitada. Vai pensar, será que eu estou exagerando? Será que eu estou sendo dura demais? Mas essa dor é necessária. Ela não é sinal de que você está errando. É sinal de que você está limpando o terreno para algo maior. Toda relação que termina é um convite do seu inconsciente para um novo começo. E todo limite que você coloca é uma porta que você fecha para o que não te serve e abre para o que realmente te honra. Agora, eu quero que você imagine daqui a alguns meses. Você acordando de manhã, se olhando no espelho e reconhecendo uma mulher diferente. Uma mulher que não aceita mais migalhas, que não confunde paixão com amor, que entende que amar não é se perder no outro, mas se encontrar junto dele. Uma mulher inteira, caminhando de cabeça erguida, sabendo que cada não que deu foi, na verdade, um sim para si mesma. E eu quero que você sinta isso agora, porque essa mulher já está dentro de você. Ela não precisa nascer do zero, ela só precisa ser lembrada. Mas, para que ela floresça, você precisa fazer uma escolha hoje. Parar de se abandonar, parar de engolir seco, parar de colocar os outros acima de você e decidir que o seu amor próprio não é negociável. E eu te peço, leva isso daqui com você, porque a vida vai continuar testando. Vão aparecer pessoas que vão tentar atravessar os seus limites, e nesses momentos você vai ter que decidir de novo. Eu me abandono ou eu me escolho? Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, porque não foi fácil. Esse mergulho não é leve. Ele mexe, ele cutuca, ele abre feridas, mas também abre portas. E se você sentiu que esse vídeo te transformou, eu quero te convidar a continuar comigo nessa jornada. Se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai ser ainda mais profundo.
Nós vamos falar sobre como os arquétipos moldam o jeito que você ama e como sair dos papéis que te prendem para assumir de vez a protagonista da sua vida. E antes de sair, escreve aqui nos comentários: qual foi a maior ficha que caiu para você nesse vídeo? Compartilha, porque quando você coloca em palavras, você já começa a integrar essa nova consciência. Lembra sempre, dentro de você existe uma força que você ainda não conhece. Uma força que não precisa mendigar amor, porque ela já é amor. Uma força que não precisa se encolher para caber em ninguém. Uma força que só espera você dizer: agora é a minha vez. E quando esse momento chega, nada mais é capaz de parar você.